Bom dia, irmãos. Peço àqueles que ainda não tomaram seus lugares que se sentem para começarmos nosso culto nessa manhã. Vamos iniciar com o hino de número 96 do hino de louvor. É um hino mais ou menos novo, a gente cantou acho que uma ou duas vezes aqui na igreja. Vou pedir para a pianista passar só a melodia uma vez, só para a gente lembrar um pouco desse hino. Vamos tentar cantando as 3 estrofes, até a última a gente consegue cantar bem. Amém. Pedir para o pastor Rude orar pelo culto nessa manhã, por favor. Obrigado, Deus, pela força, pela graça. Obrigado também, Deus, pela boa esse dado, pelo bem. Abençoa cada aluno, cada professor, Deus, que tudo que tem sido feito possa redundar louvor ao seu nome. Hoje pela manhã nós suplicamos a graça, a misericórdia, que fala o nosso coração através da sua palavra. Que o nosso louvor seja um louvor realmente centrado em as nossas palavras, a nossa música, seja para a honra e glória do seu santo nome. Que a gente peça em nome de Jesus. Amém. Fazer a leitura de Salmo 72, 19. Louvado seja seu nome glorioso para sempre, que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Próximo hino, 84, do Hinos de Louvor.
Amém. Próximo hino 51. Peço a aqueles que puderem se coloquem de pé. Os irmãos podem sentar. Avisos.
o café com os... Então, acho que uma grande... Nada mais sugestivo e apropriado para o nome, Café dos Homens. Uma grande bênção, um bom tempo. Nós tivemos um bom grupo de homens ali e, inclusive, ganhamos um livro para a biblioteca da igreja e chegamos com o maior grupo. Então, uma grande bênção, mas sem dúvida poderia ter sido melhor. Nós tínhamos ali na lista pelo menos 10 pessoas que colocaram o nome, mas não chegaram para a programação. E queria só exortar e lembrar os irmãos que quando você coloca o nome numa lista, cumpra com a sua responsabilidade. Porque a gente fica aqui esperando, a gente está preparado com os transportes e quando você não chega e nem avisa, fica difícil para a gente para poder fazer a dinâmica de toda a programação. Então, se você colocou o seu nome na lista, tente primeiramente chegar. E, em segundo lugar, se realmente aconteceu algo que te impossibilita de chegar, e lembre que esse algo tem que ser algo realmente importante. Não um outro compromisso que você marcou posteriormente. Então, avise a gente, tá ok? Então, mas foi uma bênção, nós tivemos um bom grupo lá. No mesmo dia, ontem, mas à noite, nós tivemos aqui o recital, onde vários dos alunos tiveram a oportunidade de se apresentar e mostrar seus dons, seus talentos. Foi uma grande bênção também. Mais uma vez, parabéns pela dedicação, pelo empenho dos professores e dos alunos para a sua apresentação. Mas sentimos falta de muitos dos membros da igreja. É uma programação da igreja, irmãos. É extremamente importante que nós, como igreja, apoiemos eventos como esse. Eles se preparam o ano inteiro para se apresentar para nós. Aquilo ali é para eles mostrarem como eles estão se desenvolvendo, e isso é encorajador para eles também. Então, como igreja, nós precisamos participar desses eventos. É extremamente importante que nós lembremos que essa é uma programação oficial da igreja, é avisado tudo para a nossa participação, e é importante para os alunos, para os professores, para os familiares, para a igreja como um todo, que nós nos apoiamos em programações assim, tá? Mas ainda assim, eu sou grato a Deus porque nós tivemos um bom grupo. Nós tínhamos um grupo razoável de pessoas aqui e foi um bom tempo que nós tivemos ontem também nessa apresentação que os alunos fizeram. Agora vamos aos nossos avisos, lembrando que todo o domingo nós temos culto pela manhã, às 9 horas, seguidos de escola bíblica dominical, à noite às 19 horas e culto de oração toda quarta às 19h30. Hoje nós temos uma reunião com os diáconos logo após a EBD, tá ok? Não será demorada, mas nós precisamos ter essa reunião de alguns minutos para pontuar alguns assuntos ali que são necessários. Então, logo após a escola bíblica dominical, nós teremos essa reunião com os diáconos. Ensaio do coral hoje, tudo certo? 17 horas. Curso, dia 27 de outubro, das 10 às 3 horas da tarde, como aprenda a contar histórias. Então, se você tem interesse de participar, o irmão André falou que a lista está crescendo, já tem quase 20 pessoas. Então, isso é uma bênção para termos mais gente ajudando nesse ministério, no trabalho do culto infantil. É extremamente importante esse ministério na vida da igreja e somos gratos por cada um que tem ajudado e por aqueles que têm demonstrado essa disposição, esse desejo de ajudar também nesse trabalho. Então, o investimento é R$10 só para o almoço e pode ver que está tudo já incluso. R$10 você fala, dá para comer com R$10? Batista come. Batista come com R$10. Tá ok? Então, dia 27 de outubro, aqui na igreja das 9 às 15. Soldado de Cristo, próximo sábado, não tem. Próximo sábado não teremos, até por causa do treinamento, né? Então, não teremos Soldados de Cristo no próximo sábado. Jovens normal, próximo sábado, finalmente, né? Depois de muito tempo, nós teremos jovens aqui na igreja, a partir das 17h30 no próximo sábado. Mini Cybres, dia 10 de novembro, então coloque o seu nome lá na lista no balcão. Eu coloquei o valor de R$10 porque geralmente estava sendo esse valor para o transporte, eu não sabia, esse mesmo, né? Então vai ser lá na igreja de Jandira, você tem que colocar o seu nome na lista para poder fazermos a organização do transporte. E lembre, se você colocou o nome na lista, honre esse nome colocado na lista, tá ok? Dia 15 de novembro, Confranic,
leve seu próprio lanche. Nós vamos sair daqui da igreja às 8 da manhã. O investimento R$10 também para transporte. E o local é lá no acampamento Serra da Graça. Dia 17 de novembro, chá de cozinha da Luana, né? Cristiano vai casar, Cristiano. Olha só. A esperança. Amém, né? Quando você olha para a gente e fala, pastor Rodrigo casou, então há esperança para todos, né? Sem dúvida. Então, dia 17 de novembro, às 15 horas, lá na igreja em Cotia, tá ok? Eles tiveram esse voluntariado em nos convidar para nós participarmos, fazem questão disso. Então, é uma grande bênção para nós participarmos desses eventos tão importantes e felizes na vida dos membros dessa igreja, né? Então, dia 17 de novembro, lá na igreja de Cotia, às 15 horas, é isso mesmo, né? 15 horas. Agora você vai perceber que nós temos um pequeno choque de agenda. Porque no mesmo dia, no dia 17 de novembro, às 18 horas, nós somos convidados para a conferência de aniversário da Igreja Batista Nova Vida de Sorocaba, a igreja onde o pastor João tem pastoreado. E eu serei o pregador dessa conferência no sábado e o pastor Rudy no domingo, é isso mesmo, né? No domingo à noite. Então nós somos convidados para sermos os preletores e aceitamos com muito prazer e nós estaremos lá. Eu sei que algumas senhoras estarão envolvidas na programação do chá. Então, aqueles que não estiverem envolvidos, será uma bênção para nós irmos para lá prestigiar esse evento, essa programação. Já aconteceu outras vezes de termos esse choque de agenda. Como, por exemplo, no próximo mês eu farei uma conferência na igreja de Cotia, no aniversário da igreja de lá. E no mesmo dia, no sábado, acontece aqui na igreja também o chá de bebê da Fabiana. Então, mais uma vez acontece esse mesmo choque de agenda. A gente prepara a agenda do ano e depois chegam os convites e aí a gente tem que dar uma ajeitada nessa agenda depois, né? Vai chegando os convites e a gente tem que ficar ajeitando. Atenção! E outra vez aconteceu também com Boituva. Não sei se os irmãos lembram, eu fiz uma conferência lá em Boituva no primeiro semestre. E no mesmo dia nós tínhamos, eu não lembro exatamente o que, mas era chá de algum bebê também, alguma coisa assim. E não... Oi? Da Juíza, isso. Então até não convidamos a igreja, alguns até perguntaram, por que nós não fomos como igreja? Não, porque nós tínhamos um evento aqui e acaba tendo essa dificuldade. Mas, nesse dia aqui, aqueles que não estiverem envolvidos, seria uma maravilha, uma bênção para nós irmos juntos prestigiar o aniversário lá da Igreja Batista Nova Vida, o mesmo nome que o nosso, né? Só que lá de Sorocaba, ok? Dia 17 de novembro, lá às 18 horas. Então, se quisermos chegar com um pouco de antecedência, temos que sair daqui pelo menos umas 16h30 para chegar lá com uma folguinha, tá ok? Dia 24 de novembro, chá da Fabiana, é o que eu falei. Eu não coloquei aqui a conferência de Cotia, porque nesse mesmo dia tem o chá. Alice está chegando, né? Então, aqui na igreja, dia 24 de novembro, às 15 horas. Primeiro, às 5 de março, acampamento de jovens, 13 anos para cima. Fui informado que esse valor já mudou, então depois a gente vai alterar para o culto da noite, tá ok? Então, qualquer necessidade de informação, pagamentos, pode procurar o Natan e ele está pronto. Perceberam que eu mudei um pouco aqui o formato dos avisos? Achei que fica mais limpo, mais fácil de escrever e a data principalmente, né? Fica bem em destaque, o horário fica bem em destaque e dá um trabalho bem menor para mim, porque antes eu tinha que ficar procurando uma foto que combinasse com o evento e eu ficava montando, isso demorava muito tempo. Aqui, 5 minutos você faz tudo. É só alterar a data, horário e o evento ali. E ainda tem um código, não sei se vocês perceberam. Quando o evento é para senhoras é rosa. Quando o evento é para a igreja toda é amarelo. Quando o evento é para os jovens é verde. Quando for para os homens vai ser azul. Para combinar, né? Ó, tem todo um X da questão ali, né? Então, agora? Ninguém me falou nada. Vai ser depois das ofertas? Ok. Temos alguém que nos visita hoje pela manhã, pela primeira vez, aqui no meu lado direito? Temos alguém? Não? Aqui do meu lado esquerdo, alguém nos visita hoje pela primeira vez?
Todos de casa. Não, Jô, isso não é a primeira vez, não. João levantou a mão aqui. Ó. Então, são todos bem-vindos. Vamos receber os nossos dízimos e ofertas, lembrando que essa é uma responsabilidade dos membros dessa igreja, mas se você não é membro, mas gostaria de participar, fique à vontade, tá ok? Vamos orar, então, rogando ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Paulo Nunes, ora para nós, por gentileza. Santíssimo Deus, Pai querido, agradecemos ao Senhor por estar aqui na casa. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de servir. Agora, vamos ver o nosso dízimo, o nosso oferta, que o Senhor trabalha, Deus, que possa ser usado como teu creio, a tua vontade, presença. Em nome do teu filho amado, Santo Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Como todos os anos, a igreja tem sempre homenageado o trabalho dos professores dessa igreja, né? E nessa semana se comemorou, então, o Dia do Professor, e não deixaríamos em branco, então, nós queremos convidar os professores e dar uma pequena lembrança, né? Como uma homenagem pelo trabalho. Eu sei que é pequeno, mas diante do trabalho enorme que os professores dessa igreja têm se dedicado a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos e a todos os membros e todos aqueles que vêm aqui nessa igreja em busca de conhecer mais a Deus, né? Então é um trabalho bem difícil e nós queremos homenagear então os professores dessa igreja que têm se dedicado tanto a esse trabalho. Então quero convidar os professores dessa igreja que cheguem, que é aqui na frente. Nós vamos entregar uma lembrança, tirar uma foto de recordação e homenageá-los dessa maneira. Os professores de música também são professores, então, por favor. Os professores de escola dominical, levantem-se, por favor. Está faltando? Oi? Nada. Professores de versário, são professores, são professores. Venham, fiquem envergonhados, não. Professor Rodrigo. Professor, são dos adolescentes, né? Ah, são adolescentes. Sou pastor, estou rebaixado. Fui rebaixado para professor. Só os benefícios. Aquela lá,
Quer vermelho? Você quer vermelho? Você gosta de luz? Por favor, vamos tirar uma foto, então vamos organizar aqui desse lado aqui. Acho que os mais baixinhos podem ficar aqui na frente, as senhoras. Baixinha, vamos embora. As moças, ainda bem que eu tenho baixinho. Os homens velhos podem ficar lá. A Paula. Ai, tá quebrando. A Elisângela tirando foto. Oi, irmão. Vem aqui, positiva. Ó, depois não vão ficar me cobrando se não vierem aqui, hein? Pronto? Vamos cantar o último hino nessa parte do culto. Logo após o pregador pode chegar. Música nova, é uma música que o pastor Ari traduziu na editora dele, editora Crescendo. É a música Sejam Sempre a Ti. Peço aos irmãos que puderem se coloquem de pé para cantarmos esse hino. A pianista vai passar uma vez a melodia e depois nós vamos cantar. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe. Vamos cantar novamente, primeira estrofe, porque a primeira vez ficou bom, ninguém conhece, então vai ser difícil mesmo agora no começo.
Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos cantar mais hinos como esse, tá? Hinos novos, que foram traduzidos pela editora Crescendo, do pastor Ari. Então, peço que os irmãos compreendam a dificuldade no começo, mas depois a gente vai entoar belos hinos ao Senhor. Crianças podem descer, o pregador pode chegar. Para o nosso tempo de estudo na Palavra de Deus nessa manhã, vamos correr um pouco porque o tempo voa. Nós estamos falando sobre o ministério diaconal. Nós estamos vencendo com o mandato dos diáconos agora. Nós temos diáconos, nós temos eleições diaconais a cada 2 anos. E para nós não termos eleições anuais, ou seja, vencendo metade do grupo diaconal e depois no outro ano a outra metade, e todo ano quase nós temos esse processo eleitoral de diáconos, nós preferimos centralizar todos de uma vez só, a cada 2 anos, fazendo essa eleição de diáconos na igreja. E a nossa orientação sempre tem sido essa. Nós temos 8 diáconos. Nós temos 8 diáconos na nossa igreja. E a nossa orientação é que você, desses 8, escolha 4. Dentre esses 8, você possa escolher 4, e depois você pode indicar mais 4 nomes para ocuparem a posição de diáconos na Igreja Batista Nova Vida. Inclusive, pode ser os 4 que você não votou diretamente para elegê-los como diáconos, tá ok? Então, dessa forma vai funcionar nosso processo de eleições de diáconos aqui na igreja. Bem mais tranquilo do que o processo eleitoral de presidente desse ano, tá? Você pode indicar nomes até o dia 13 do 11 e no dia 10 do 12 nós teremos as eleições, onde você vai pegar um papelzinho, você vai escrever lá em quem você está votando e você vai depositar esse papel aqui no gasofilaço e nós vamos fazer a contabilização desses votos para que nós tenhamos então a eleição desses diáconos. Agora, para nós começarmos, eu disse para vocês que antes de fazermos uma escolha tão importante para a vida da igreja como essa, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, entender qual é a função diaconal. Nós precisamos entender as responsabilidades, o papel, e para isso nós temos que recorrer à palavra de Deus, porque é ela que estabelece a função do diácono na igreja local. É importante que você saiba que alguns modelos de liderança da igreja,
eles são centralizadores, ou seja, o pastor é colocado no topo e ele tem a autoridade e ele, na verdade, dita como as coisas devem acontecer. Você vai encontrar muitos esse modelo em igrejas pentecostais, onde o pastor ele é o intocável, onde o pastor ele é o ungido do Senhor. Já viu esse termo? E ele não pode ser contrariado, ele não pode ser em nenhum momento questionado com relação às suas decisões. Então, esse homem ele tem o poder absoluto de conduzir a igreja a seu bel prazer. Eu vejo esse modelo de liderança bastante arriscado, porque a palavra de Deus mesmo diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu, de maneira alguma, quero tomar uma decisão como essa de reger uma igreja sem auxílio de homens piedosos, pessoas que Deus tem colocado na nossa vida e na vida dessa igreja, para nos auxiliar na tomada de decisões, nas conversas, no direcionamento da igreja. Por isso que eu vejo que uma igreja saudável, ela sempre terá uma liderança plural. Sempre terá uma liderança plural. Sempre terá uma liderança compartilhada, uma liderança dividida. Por isso que pastores e diáconos, então, dividem a responsabilidade de condução da igreja juntamente com a congregação. Porque o modelo de liderança que nós usamos na nossa igreja é o modelo congregacional. Então, a igreja tem a última palavra. O modelo do corpo diaconal é uma liderança masculina e é uma liderança qualificada. Quando nós olhamos para Atos capítulo 14, versículo 21 a 23, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, um dos papéis principais dos apóstolos era a instalação de liderança nas igrejas locais. O que os apóstolos faziam? Os apóstolos organizavam e supervisionavam todo o processo de eleição de diáconos. Eles estavam à frente do processo. E eles convocavam a igreja a se unirem a eles em oração e em jejum, dada a importância desse papel. Sempre quando a palavra de Deus nos convoca a orar e jejuar sobre um determinado assunto, é porque esse assunto é importante. O ministério diaconal é visto nas Escrituras, o ministério de liderança da igreja, o ministério pastoral, é visto nas Escrituras como algo de suma importância. Por isso os apóstolos, antes de qualquer coisa, convocavam a igreja de Deus a orar a respeito do assunto. Por isso, irmãos, nós estamos nesse momento, parando nossas séries de mensagens, seja quais forem que nós estamos pregando. Eu parei em 1 João por um tempo, para quê? Para focarmos nesse assunto do ministério diaconal. E convocar os irmãos a, durante todos esses dias que nós teremos até a instalação desses diáconos, que orem para que nós sejamos direcionados por Deus, para colocarmos as pessoas certas nos lugares certos. Então, orem conosco. E nesse momento, antes de nós continuarmos, incline sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, nós clamamos ao Senhor a tua direção, que durante esse processo onde a sua palavra nos coloca, onde nós vamos eleger aqueles que estarão auxiliando a tua igreja na condução, nas decisões e no cuidado do teu povo. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, que possa direcionar o teu povo aqui representado a escolherem com sabedoria, a olharem o coração, porque homens veem o externo. Que nós tenhamos a sabedoria de colocarmos aqueles que o Senhor tem escolhido. E que esse ministério diaconal seja uma bênção na vida dessa igreja e na vida dos pastores dessa igreja. Porque é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.
Como batistas, nós temos determinadas doutrinas que nos destacam. Existe um livro chamado Doutrina Distintivas dos Batistas Regulares. Esse livro, ele descreve mais ou menos as convicções gerais que todo cristão batista regular tem. Claro, tem alguns pontos que nós divergimos, mas existem determinados pontos que não pode haver divergência, que tem que haver unidade. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós conseguimos ver ali essas doutrinas distintivas, elas são resumidas num acróstico, para facilitar a nossa compreensão. O acróstico batista. Se você olhar aqui, você vai ver batistas. E aqui nós temos essas doutrinas distintivas. Quais são elas? Primeiro, a Bíblia como única regra de fé e prática. Essa é uma doutrina distintiva dos batistas. Segundo, a autoridade de Cristo como cabeça da igreja. Então, ele é o supremo cabeça da igreja. Não tem outro a não ser Cristo. Não tem papa, não tem pastor, tem Cristo como cabeça da igreja. O trabalho dividido em 2 ofícios. Quais? Pastores e diáconos. São os 2 oficiais que conduzem o rebanho, que conduzem a igreja. E, que é imersão, batismo e ceia, as 2 ordenanças. Então, uma doutrina distintiva dos batistas é que nós cremos que o batismo bíblico é o batismo por imersão. E o batismo, assim como também a ceia do Senhor, são ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja até que Ele venha. Então, nós temos que cumprir essas ordenanças. Letra S. Sacerdócio individual de cada crente. Ou seja, cada cristão é um sacerdote. Você não precisa de nenhum intermediário mais para chegar na presença de Deus. Você tem acesso direto ao trono de Deus. Então essa é uma doutrina que nós cremos. Todos os membros regenerados e batizados. E nós fazemos o máximo para que isso seja uma realidade. Nós não conseguimos sondar os corações, mas nós sabemos que o Senhor faz e nós temos os nossos mecanismos. Nós colocamos uma classe de novos membros, aqueles novos membros fazem essa classe toda, depois eles entram numa entrevista com os pastores, uma entrevista com os diáconos. Tudo isso é para que nós filtremos ao máximo, para que nós entendamos a convicção e se essa pessoa realmente entende o Evangelho. E depois de tudo isso ainda são apresentados à igreja e, sendo necessário, questionados a respeito da sua salvação. Então, é para isso que nós temos também a classe de batismo e novos membros. Todos os membros regenerados e batizados. Letra A, autonomia da igreja local. Então, nós como Igreja Batista Nova Vida em Barueri, somos autônomos. Nós não temos qualquer necessidade de prestação de contas a nenhuma igreja, como igreja mãe, digamos assim. Nós temos a autonomia local, tá ok? Mas nós devemos lembrar que autonomia não significa independência. Não significa que nós não precisamos ter um corpo de igrejas coligadas, relacionando-os e tendo comunhão com esse corpo de igrejas. Então é extremamente importante que isso aconteça. Por isso que existem as associações de igreja. Para quê? Para fazer os ministérios funcionarem, missões, apoio, e muita coisa acaba ajudando a igreja local também. Então, autonomia da igreja local. E por último, separação entre igreja e o Estado e da heresia. Essas são doutrinas distintivas do Batista. Essa última diz que igreja e Estado não se misturam. Não deve ser usada a igreja como palanque eleitoral, não deve ser usado a igreja como uma correspondente do Estado. Quando a igreja fez isso, foi uma das piores tragédias da história da humanidade. É só você ver um pouquinho. Quando a igreja virou Estado. Então, separação entre igreja e Estado e da heresia. Mas uma coisa que eu quero destacar é essa daqui. Trabalho dividido em 2 oficiais, pastores e diáconos. Esse é o ponto que nós temos que destacar hoje aqui. O estatuto da nossa igreja diz o seguinte, no parágrafo 7, quando ele fala a respeito da igreja, ele diz: a igreja visível ou local
é uma comunidade de salvos por Cristo, batizados e associados por um pacto na fé e comunhão mútua, segundo o Evangelho, com o propósito de observar as duas ordenanças e tudo quanto Cristo mandou, para ser governada pela lei de Cristo e exercer os dons diretos e privilégios que lhe são peculiares à luz da palavra de Deus. Os seus oficiais bíblicos são pastores, de vez em quando chamados bispos ou presbíteros, tá? Nas Escrituras, tá? E diáconos, cujas qualificações, direitos e deveres estão claramente definidos nas epístolas a Timóteo e a Tito. Então, o nosso estatuto já prevê a existência desses dois líderes. Quando você olha no artigo 8º, no artigo 8, diz assim: esta igreja, em matéria espiritual e doutrinária, tem como seus representantes direto os oficiais pastores e diáconos, conforme a possibilidade da eleição dos mesmos. Por que tem essa cláusula? Porque não é uma obrigatoriedade que a igreja tenha esses oficiais. Pode ser que uma igreja começando não tenha homens suficientes nem a necessidade de ainda eleger diáconos. Então, existindo a possibilidade, graças a Deus, nós temos sido agraciados com bons homens aqui, que podem sim ocupar essa posição, e isso é uma grande bênção para a vida da nossa igreja, e essas pessoas então podem exercer essa função. Quando nós olhamos no artigo 9 do nosso estatuto, diz assim: os oficiais da igreja são o pastor e os diáconos. O pastor administrará as ordenanças do batismo e a ceia do Senhor. Terá a responsabilidade pela direção espiritual e zelo da igreja, e aqui mora o X da questão, em cooperação dos diáconos. Então, os pastores devem fazer o cuidado do rebanho com o auxílio de quem? Dos diáconos. O nosso próprio estatuto diz isso porque as escrituras dizem isso. Ok? Quando nós olhamos no artigo 11, diz assim: os líderes dos diferentes departamentos, bem como oficiais, pastores e diáconos, serão indicados e empossados para suas funções na igreja conforme regimento interno. Ou seja, a igreja indica os nomes, depois a gente faz a votação e depois instala o ministério desses diáconos. Então a igreja tem um papel importantíssimo também nesse processo de eleição de diáconos. Irmãos, a Bíblia enfatiza em diversos textos a importância de nós termos uma liderança organizada. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem e de decência. Foi o próprio Deus que mostrou a Moisés como Moisés deveria liderar o seu povo. E quando você olha nas Escrituras, irmãos, um dos períodos mais obscuros da história de Israel foi o período dos juízes, lembra? E lá naquele livro tem uma frase que é constantemente repetida. Lá diz assim: naquele tempo não existia juiz na terra, e cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. E isso fazia o que com o povo? Caos, destruição. Por quê? Porque um povo sem liderança é um povo desorientado. A razão por que muitas igrejas hoje em dia têm sofrido tremendamente é porque a liderança ela não é capaz. Na maioria das vezes são líderes omissos, são líderes preguiçosos, são líderes que se ausentam de suas responsabilidades, que não entendem o seu papel e fogem dele. E por causa disso a Igreja de Deus tem sofrido tremendamente por líderes covardes, por líderes que não vestem a camisa que devem vestir, não honram a posição que devem estar colocados. Mas quando a liderança se estabelece, quando essa liderança está comprometida com o Senhor, comprometida com o rebanho do Senhor,
as bênçãos sentidas são maravilhosas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus é um Deus de ordem e que ao estruturar o seu povo, Ele institui liderança. Nós vemos isso no nosso governo. A palavra de Deus diz que os líderes que nos governam são líderes escolhidos por quem também? Por Deus. Nós falamos sobre isso já algumas semanas atrás. Dentro do cenário familiar, tem uma liderança estabelecida por Deus? Deus coloca o homem como o cabeça e a mulher como auxiliadora idônea. Nós temos papéis específicos. A liderança dentro da família é estipulada por Deus. Por que seria diferente na igreja? Na liderança da igreja também Deus estipula os papéis onde cada um deve exercer o seu ministério. Essas organizações aqui, irmãos, o governo, a família, a igreja, refletem o ser de Deus. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de decência. E Ele reflete essa ordem, Ele reflete essa decência que Ele tem através das organizações dentro das instituições que são criadas por Ele mesmo. Agora, o que o ser humano faz diante de todas as instituições criadas por Deus? O ser humano destrói e perverte. Os líderes do governo que deveriam governar a favor do povo, o que eles fazem? Governam a favor deles mesmos. A liderança da família, onde Deus coloca de forma bem clara que é um homem e uma mulher, o líder sendo o homem, a auxiliadora sendo a mulher, não significa que um é melhor do que o outro, mas significa que tem papéis diferentes dentro dessa organização familiar. O que a sociedade faz? Perverte. E na maioria das vezes, quem é que manda dentro de casa? A mulher. Alguns homens só falaram mulher, né? Nós temos visto essa perversão. Na verdade, é uma perversão tão grande que é tirada até a figura masculina ou feminina de uma família e é dito que aquilo é uma família. Por quê? A perversão. E dentro da igreja? Também tem sido feita a mesma perversão. Ou com líderes que são ditadores, ou com líderes que são omissos, covardes. Os dois extremos são problemas. Por isso, irmãos, que a escolha de líderes na igreja é um assunto tão importante na vida da igreja local. Por isso que nós vamos pregar sobre esse assunto, para instruir a igreja a como eleger os seus diáconos. E eu creio que o texto de... Mas esse cara está voltando toda hora aqui, né? Já entendi a atenção. Eu creio que esse texto aqui de Atos, mesmo Atos capítulo 6, pode abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 6, que é o texto que eu vou olhar com vocês hoje. É um texto que mesmo que não esteja falando diretamente sobre o ofício diaconal, porque o ofício diaconal na igreja local foi instalado mais tarde na história. Mas aqui nós temos princípios importantes para que todo aquele que vai ocupar o cargo de diácono na igreja precisam entender essas funções aqui descritas a esses homens que foram eleitos na igreja primitiva em Atos capítulo 6. Porque aqui nós vemos a posição que eles tinham e o serviço que eles exerciam, o ministério que eles exerciam dentro da igreja primitiva. Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. Acompanhe comigo a leitura. Aqui nós temos a inauguração daquilo que nós podemos chamar de protodiaconato, ou seja, um modelo do que seria o diaconato lá na frente, tá bom? Diz assim, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Ou seja, a igreja cresceu e teve o quê? Problema. Onde você tem pessoas, você vai ter o quê? Problema. Murmuração. Dentro da igreja primitiva já começou também. Nós tivemos lá um problema que as viúvas,
helenistas estavam sendo esquecidas. E aqui nós vamos continuar o que diz o texto, fala assim: porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, aqui são os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, e isso aqui não tem nenhum número místico, tá ok? Não significa que tem que ser 7. Por que eles escolheram 7? Porque eles quiseram. Não tem qualquer razão para isso. Agora, o que está importante é dali para frente. 7 o quê? Homens. Isso aqui é importante você notar. Depois ele vai falar o quê? De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos, aqui está falando dos apóstolos, eles se consagrariam ao quê? À oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, aí aqui tem o nome dos felizados, né? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, que não é Coríntios, tá? Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Como eu disse para vocês, irmãos, a palavra diácono não aparece aqui. Mas o serviço, o princípio diaconal, está claro aqui. Porque servir no grego, significa diáconos. A palavra diácono é servo. Então nós vemos aqui o serviço diaconal estando exemplificado e instalado aqui na igreja primitiva. Agora, por que os diáconos surgiram na igreja? Porque houve uma murmuração. Houve um problema. As viúvas helenistas, quem são essas? Aquelas que são de fora de Jerusalém. Aquelas judias gregas. Então, o que estava acontecendo com elas? Elas faziam parte de uma lista de pessoas que eram alimentadas pela igreja local. E essas mulheres estavam reclamando que na hora de distribuir a cesta básica, ou Bolsa Família, elas estavam sendo esquecidas nesse processo. Os apóstolos estavam fazendo o quê até esse momento? Os apóstolos administravam tudo o que acontecia na igreja. E por causa disso eles estavam o quê? Sobrecarregados. Então vem a solução do problema. Qual é a solução? Os apóstolos fizeram 2 coisas aqui. A primeira delas, eles estabeleceram as prioridades. Eles disseram o quê? Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 6 de Atos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos apóstolos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A primeira coisa que os apóstolos fizeram foi exatamente isso. Eles estabeleceram qual era o papel deles como líderes da igreja local. Primeira coisa que eles disseram foi: a nossa responsabilidade é pregar a palavra. Para fazer isso, nós precisamos do quê? De pessoas que nos auxiliem, nos aliviando do peso de outras responsabilidades, para que nós tenhamos tempo para poder pregar a palavra. Porque para pregar a palavra dá trabalho. Você tem que sentar no escritório e estudar por horas a fio. A não ser que você queira falar besteira. A não ser que você queira dar sopa rala. Se você quer fazer isso, 10 minutos já está bom. Você chega aqui e lê um pão diário. Às vezes é até melhor do que muita pregação por aí.
Mas a responsabilidade dos apóstolos, e eles reconhecem isso, era pregar a palavra. Para pregar a palavra, eles precisavam estudar. Para estudar, eles precisavam ter tempo. Para ter tempo, eles precisavam ser aliviados de certas responsabilidades. Irmãos, muitos pastores hoje estão sofrendo em suas igrejas porque estão sobrecarregados. A igreja reclama de tudo que ele faz, mas não alivia em nada. E por causa disso, sua pregação é fraca, sua liderança é fraca, sua presença é fraca, e tudo isso é culpa de quem? Da igreja que tem sobrecarregado a liderança e não tem ajudado nessa condução. Então os apóstolos fazem primeiramente aqui é estabelecer qual é a prioridade que eles tinham no ministério. E eles colocam bem claro aqui que a pregação da palavra é a prioridade do ministério pastoral. Irmãos, eu posso fazer 10 visitas, eu posso sentar com 20 aconselhamentos, eu posso fazer 30 discipulados por mês, por semana, mas se eu não cumprir com a minha responsabilidade de subir aqui e pregar a palavra de Deus, eu não estou cumprindo com o meu papel. Eu não estou fazendo a minha responsabilidade. A responsabilidade principal do ministro é pregar a palavra. Segunda coisa que eles fizeram, eles delegaram responsabilidade. Eles identificaram o problema. Ao identificarem o problema, eles buscaram uma solução. E qual foi essa solução? Eles escolheram 7 homens. Agora, irmãos, não era qualquer pessoa que poderia ter essa função. Ele coloca aqui algumas orientações quanto à maneira que aquele pessoal tinha que escolher. Quais eram os critérios que eles tinham que adotar? Primeira coisa que coloca aqui era que eram 7 homens. Sendo assim, é uma liderança masculina. Então não adianta você colocar o nome da sua irmã, de uma irmã valorosa aqui na indicação, porque vai ser rejeitada essa indicação. Porque é uma liderança masculina. Também nós vemos claramente aqui que são 7 homens. Então não coloca o nome de adolescente jovem não casado. Porque são homens aqui, maduros. Devem ter capacidade de fazer isso, de liderar dessa forma. Também são homens qualificados. O fato de ser homem não te qualifica para nada, tá? Só faz de você do gênero masculino. Tem que ser qualificado. Tem que ter uma boa reputação. Isso não significa que tem que ser perfeito, tá? Mas tem que ter uma boa reputação. Não pode existir um escândalo pairando sobre ele. Ele tem que ter uma boa reputação. Também tem que ser cheio do espírito e de sabedoria. Tem que ser um homem fiel. Tem que vir aos cultos. Tem que apoiar as programações. Os apóstolos, eles orientam aqui todas as qualificações que esses diáconos têm que ter. Agora é interessante você saber, nós vamos falar sobre essas qualificações mais para frente, individualmente aquelas que são apontadas por Timóteo, mas cada cristão deve ter as qualificações que os apóstolos estão indicando que os diáconos têm que ter. A diferença é, os diáconos têm que ser um modelo a ser seguido. Pastores devem ser um modelo, devem ser um exemplo a ser seguido. Por isso que a função pastoral, a função diaconal é de tanta importância. Porque você é modelo para os demais crentes. Nós queremos que vocês sejam a vitrine para que outros membros da igreja possam olhar e falar: é assim que eu tenho que ser. É esse exemplo que eu quero seguir. Agora eu pergunto para você: você tem vivido dessa forma? Como diácono? Ou como um homem? Como uma mulher? É dessa forma que você deve seguir. É um padrão que todo cristão deve ter. Então os apóstolos, irmãos, eles orientam, eles supervisionam todo o processo. Mas a escolha final, eles deixam para a igreja. A igreja indica e depois eles, ao supervisionarem, ao orientarem, eles deixam a igreja votar.
E esses escolhidos são, então, representantes da igreja. É uma liderança representativa. Olha o que diz o versículo 5. Versículo 5 fala: o parecer agradou a toda a comunidade. Todo mundo gostou da ideia. E eles elegeram, e aqui tem a lista de nomes, que nós já lemos, de todos aqueles que eles elegeram. Um detalhe bastante interessante. O primeiro nome ali é de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Quem foi Estevão? O primeiro mártir. Um diácono, um servo, um trabalhador na igreja de Deus. Interessante notarmos também que todos os escolhidos aqui são judeus gregos. São judeus helenitas. Por quê? Porque quem estava precisando de apoio? Eles colocaram homens que eram da mesma nacionalidade, para que pudessem não ser acusados de parcialidade. Então, por isso eles foram colocados dessa forma lá. E eles são ordenados para o ofício. Versículo 6, acompanhe, diz: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que é a imposição de mãos, irmãos? Nada místico. Eles não receberam batismo do Espírito, eles não receberam um poder extra por causa disso, mas simplesmente impor as mãos significa imposição de autoridade. Uma liderança. Já viu um culto de ordenação pastoral? O pastor vem até a frente, ele se ajoelha e os outros pastores que já foram ordenados chegam até a frente e impõem as mãos, orando e consagrando aquele homem para o ministério. Para quê? Mostrando que a autoridade está sendo passada para aquela pessoa. Nada mais do que isso. Então, os diáconos, quando eles são votados e instalados como diáconos, eles também devem ter a autoridade reconhecida diante da igreja. Devem ser consagrados diante da igreja. E qual foi o resultado dessa organização? Olha o versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Qual foi o resultado dessa organização? Onde cada um faz a sua função, cada um entende a sua responsabilidade, ninguém se sobrecarrega, um ajuda o outro. Como resultado disso, o que aconteceu com a igreja de Deus? A igreja cresceu. Irmãos, queremos que a Igreja Batista Nova Vida cresça. Amém? Amém. Precisamos de homens de Deus, qualificados, para conduzir a Igreja de Deus, para que juntos possamos cumprir essa responsabilidade. Por isso que é importantíssimo esse cargo. Por isso que é essencial orarmos e pedirmos sabedoria a Deus para elegermos estes homens que terão a responsabilidade de auxiliar, de servir e de conduzir o povo de Deus. Vamos terminar com uma oração. Nosso Deus, nós somos gratos ao Pai pela oportunidade de aprender da Tua Palavra. Nós somos gratos porque o Senhor nos mostra como nós devemos escolher as pessoas que vão ocupar essa posição tão importante dentro da igreja. Ó Deus, temos tantas coisas ainda para cobrir, tanto material ainda para estudar, mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos dê o entendimento necessário para escolhermos conforme a Tua vontade. Porque é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos então nos dividir para a escola dominical e a classe de novos membros, nós vamos nos reunir ali no escritório.